Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que também faz parte da nossa família. Pois todo dia você faz questão de acordar e fazer seu ano bíblico. E isso está mais pertinho de Cristo. Bom dia. Bom dia, Juju. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você conosco mais esse dia. E se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo ao nosso culto. Nós, aqui da Escola de Profetas, estamos muito felizes de estar aqui, louvando o nosso Deus. E para a gente começar esse culto, nós vamos fazer o que, Juju? Para chamar a presença do nosso Deus, devemos orar, pôr o joelho no chão. Vamos juntos? Querido Pai que habita nos mais altos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos despertou. Muito obrigado pelo dom da vida, ó Pai, que o Senhor me concedeu, que o Senhor nos concedeu. E muito obrigado, Senhor, pela presença dos nossos amigos que estão em casa. O Senhor os chamou e eles aceitaram ser esse convite de estar aqui junto conosco para te adorar, para engrandecer o teu nome. Por favor, ó Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, nos enche de graça nesse dia, ó Pai, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Ana, tem alguém assim que você ama muito como amiga ou amigo? Tenho. Eu também. Sabe por quê? É Cristo. Porque Ele sim podemos contar sempre. Ele é a única pessoa que vai estar do seu lado sempre e que você tem certeza que enquanto você estiver com os joelhos no chão e chamando Ele, Ele vai estar perto de você. Então vamos louvar o nosso Deus, vamos exaltar o nome dEle. Vamos cantar a Ele o hino 333. Ó que amigo em Cristo temos. Filhinha, você tem que ir lá cantar. Amém. Que Deus seja louvado. E agora, Juju, nós temos um momento muito especial, acho que você de casa já sabe. Nós estamos decorando nessa semana o texto de 1 Pedro 1, do 5 ao 7. É um pouquinho grande, mas a gente já decorou maiores. E eu tenho certeza que você também vai conseguir. Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. 1 Pedro 1, do 5 ao 7.
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessários, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Amém. Que verso lindo, né, Ana? Que a nossa fé seja mais valiosa que o ouro, mais valiosa que qualquer coisa, porque enquanto você tiver fé em Cristo, você vai procurar estar sempre no caminho dele. Que você fique com o estudo, com a palavra de Deus. Amém. Tenha um bom dia. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado, Lucas. Feliz sábado, professora. Que bom que nós estamos aqui em um sábado abençoado por Deus para estudar a sua palavra, para meditarmos um pouco mais na história de Jó, nas parábolas de Jesus. Que coisa importante para o nosso coração. E hoje nós estudamos, né, Jó 40, 41 e 42, não é isso? E também estudamos um único verso de Mateus 13, verso 33, né? E ontem a professora Joselita estava aqui falando no estudo sobre a parábola da semente, né? As lições que se podem tirar dessa parábola. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria, antes de começarmos a entrar no estudo de hoje, ressaltar isso que o Parábolas de Jesus trouxe, que está na página 87. Que é uma informação muito importante para nós como escola, né? E também uma informação muito importante para você que está em casa, que quer educar o seu filho no método do Senhor, que quer investir na educação cristã. Então, o livro trouxe essa orientação de suma importância. O parágrafo começa assim, ó: a juventude deve ser instruída de maneira idêntica. De que maneira idêntica, né? Trabalhar em meio à natureza, tirar lições da natureza, mexer com o solo, trabalhar com a plantação de sementinha, né? Ver a planta crescer, né? Ver a planta crescer. Então, esse é um modo prático, né? Um modo prático de se ensinar as lições. Então, da mesma maneira, a juventude deve ser instruída. Deve ser ensinada a lavrar o solo e será bom que ligadas em cada escola haja terras para cultivo. Olha que legal, né? Esses terrenos devem ser considerados a sala de aulas do próprio Deus.
Pensa nisso, que coisa extraordinária. Eu fico pensando, que coisa abençoada. Nós vivemos em uma escola que vive o padrão do céu. Amém. Deus nos deu a oportunidade de termos o cultivo do solo, de termos a sala de aula de Deus. Olha aí, Léo, o texto, né? O Léo sempre fala desse texto de a horta é a sala de aula de Deus. Aqui está, no Parábolas de Jesus, esse texto. E é a sala de aula para as crianças aprenderem sobre Cristo, para as crianças serem treinadas e também nós adultos, né? Nós também precisamos dessa sala de aula. Mas, indo então para o nosso estudo de hoje, hoje nós saímos das sementes, né, do departamento da horta para entrar no departamento da cozinha. Isso, agora é fermento. Agora a gente vai falar sobre fermento, sobre pão, né? A gente devia ter chamado a chefe da cozinha para ajudar a gente. Mas Deus deu toda a orientação aqui no estudo de hoje. E no estudo de Jó 40, 41 e 42, nós finalizamos mais um livro com a bênção do Senhor. E quais são as lições que nós temos dos finais dos capítulos do livro de Jó? Bom, como a professora Maisa fala, os momentos finais são sempre importantes. E na vida de Jó, os momentos finais da vida dele também foi importante. Porque ontem, quando a professora Joselita falou, né, que ele estava questionando tanto a Deus, querendo saber, até que chegou o momento do próprio Deus falar com Jó. Extraordinário. Extraordinário. Imagine só o próprio Criador chegar para você e dizer assim, olha, te vista e agora tu vai me ensinar. Como ela falou ontem, qual seria o homem que teria coragem de chegar diante para o Criador, para aquele que é sábio, que tem a própria sabedoria e dizer, eu vou te ensinar, que o Senhor não sabe de nada. Só que aí a Bíblia descreve no capítulo 40 que Deus mudou a sorte de Jó. Jó antes estava em miséria, em desgraça completa, perdeu toda a sua família, perdeu seu casamento, a esposa não mais gostava de estar perto dele, infelizmente também perdeu seus filhos, mas Deus mudou a vida desse homem, que em meio a todo aquele sofrimento e dor, permaneceu fiel a Deus. E no capítulo 41 em diante, vai descrever que Deus abençoou Jó muito mais agora no final de sua vida do que no começo da sua vida. Agora olha que interessante, né? Ontem a professora Zelita falou, Deus já começou a perguntar a Jó. Então vamos lá, já que você é tão sábio, você é tão bom, então vamos conversar agora, vamos entrar aí num acordo. E Jó entende a sua indignidade. Jó percebe a sua tolice de tentar fazer o quê? De dizer que Deus não estava sendo tão justo assim. Porque pensa só, Deus faz essa pergunta para ele no verso 8. Você vai anular o meu juízo, Jó? Vai me condenar para se justificar? É isso que você vai fazer? Você acha que eu não estou sendo justo? Então vamos lá, vou fazer você pensar um pouco no que você está falando. E Jó entendeu, ele falou, opa, não fui humilde o suficiente, não fui... Eu errei, né, de ter aberto a minha boca para falar que Deus estava sendo injusto para comigo. Eu não entendo das coisas que estão além da minha visão, além do meu domínio, né? E Deus falou assim, ó, vou te apresentar 2 animais. Aí apresentou, né, o hipopótamo e apresentou o crocodilo. Diz, você consegue dominá-los? Vamos lá, se você pelo menos conseguir dominá-los, pronto, aí você já é alguém. Mas Jó entende a sua posição de pó. Nós somos pó diante do Senhor. E aí, o capítulo 42, o verso 2, a resposta que Jó dá para o Senhor Deus é espetacular. Ele fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha isso. Aí ele fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu obscureci o teu juízo, eu obscureci os teus conselhos, me perdoa, eu errei, eu deveria ter escutado mais, falado menos, ter ficado na minha, né? E aí Deus faz uma coisa maravilhosa na vida de Jó, que é isso que você falou, Deus mudou a sorte dele. Agora, sabe o que é interessante? O verso 10 traz essa informação, que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Porque Deus disse isso para ele, disse, ó Jó, falou o nome dos amigos de Jó, né? Seus amigos aí não falaram bem de mim, você vai ter que orar por eles, interceder por eles, porque minha ira se levantou contra eles. E aí Jó começa a orar pelos seus amigos e Deus mudou a sua sorte. Muito interessante o paralelo, Lucas, que a gente pode fazer com o selamento que acontece em Ezequiel 9. Porque quem é o povo que é selado por Deus? Aqueles que suspiram e gemem pelas iniquidades cometidas pelo povo, no meio do povo de Israel.
Os que serão selados por Deus serão aqueles que estão sofrendo tremenda angústia por causa de seus próprios pecados e por causa dos pecados que se há cometido dentro do povo de Deus. Não é a pessoa que acusa, que aponta o dedo, que diz, fulano faz, e não sei. Não, é a pessoa que está chorando, gemendo, sofrendo, como Daniel. Daniel chorava, sofria pelo pecado do povo e orava por eles. A mesma situação de Jó. Quando Jó orou pelos irmãos, o que aconteceu? A sorte dele mudou. E sabe o que é interessante? Ele poderia, professora, a gente analisando esse verso aqui 10, quando fala assim, quando orava, ele poderia, ao invés de orar, poderia lançar maldições sobre os amigos dele, né? Que os amigos dele vieram e disseram, já você pecou contra Deus, isso que está acontecendo na sua vida é porque você desobedeceu ao Senhor, isso é justo, você receber isso. Só que ele fez aquilo que Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. Porque aqueles amigos não eram amigos dele, eram inimigos. Porque se fossem amigos de verdade, não iam ter acusado ele diante de Deus. Então, veja só, muitas das vezes a gente, quando somos perseguidos, acabamos às vezes praguejando contra as pessoas, lançando pragas contra as pessoas. Mas siga o exemplo de Jó, ao invés de você lançar pragas, ore pelos seus inimigos, ore por essas pessoas que lhe chateiam, que lhe pegam no seu pé, e da mesma forma que Deus abençoou a Jó, por ele orar pelos seus amigos, o Senhor também te abençoará também da mesma forma. Prova de que não havia ressentimento em seu coração, né? Agora, o lindo que você falou, depois Deus dá tudo em dobro para ele. Olha que interessante. Eu fiquei pensando, qual é a coisa na Bíblia, qual é a situação, a promessa que nós temos na Bíblia, que Deus diz que se nós pedíssemos, Ele nos daria em dobro? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha que interessante. Jó recebeu tudo em dobro, depois que orou pelos seus irmãos e a sua sorte mudou. Não sei vocês, mas isso me dá a entender que se eu lutar as minhas lutas espirituais diante do Senhor, se eu lutar pelo meu irmão em oração, ainda que seja o meu inimigo, olha que legal isso, né? Deus vai me dar em dobro o Espírito Santo, eu terei a porção dobrada do Espírito do Senhor. Imagina isso, porque eu tenho certeza que Jó não só recebeu em dobro bens materiais. Deus deve ter dado em dobro sabedoria, ter dado em dobro graça, bondade para o coração de Jó, porque a experiência que ele passou foi uma experiência extraordinária para poucos, né? Mas, avançando então para Mateus. Mateus 13:33. Olha, então o que diz lá nessa parábola de um verso só? O que eu acho interessante é que as parábolas que Jesus contava, elas eram parábolas tão simples, mas ele fazia dessas parábolas tão grandiosas lições que eu fiquei assim, lendo, eu fiquei assim, nossa, eu não sabia que dava para fazer, dava para tirar uma lição de um negócio desse, como, por exemplo, de um fermento lançado numa massa, e ali aquele fermento invisível vai modificar toda aquela massa, até que aquela massa enche e se transforma em um pão, né? E depois vai ser comido e vai encher a barriga daqueles que têm fome. Então isso é incrível, imaginar que as parábolas eram simples, mas tinham grandes lições. Verdade. E aqui é interessante, uma coisa que eu tenho gostado muito no Parábolas de Jesus é isso, que quando o Parábolas vai explicar uma parábola, que engraçado, ele fala o contexto, por que Jesus falou aquela parábola. E o contexto dessa parábola é o seguinte, diz que uma grande multidão seguia Jesus, uma grande multidão de pobres, iletrados, mendigos, salteadores, imagina isso, negociantes, desocupados. Nossa. Imagina, o pessoal vendo aquela multidão de gente assim que você olhava e dizia, essa multidão não presta não, só tem gente que não presta aí no meio desse povo. E diz que os homens letrados e influentes começaram a olhar aquela multidão, e a multidão assim, diz que na face deles, eles carregavam o quê? A fisionomia deles era carregada da própria culpa deles. Imagina isso. Aí os letrados e os influentes olhavam e diziam, o reino de Deus é composto por esse tipo de gente? Ficaram conversando e diziam, é esse tipo de gente que vai herdar o reino de Deus? Não quer fazer parte não, então. Aí eu não quero me misturar com esse tipo de gente, não. Aí Jesus sabendo do que eles conversavam, aí falou uma parábola. Disse-lhes outra parábola, Mateus 13:33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O que Jesus estava querendo ensinar esses homens influentes, né? Esses homens letrados? O que Deus estava querendo ensinar para eles?
Antigamente, no meio do povo de Israel, Deus deu para eles algumas festividades. E nessas festividades tinha uma que deveria ser tirado todo tipo de fermento, porque o fermento simbolizava ali o pecado. Só que aí nessa parábola, aqui o livro ele vem dar uma explicação do que significava o fermento nessa parábola que Jesus contou. E se encontra aqui no parágrafo que inicia assim, ó, na página 96 do livro Parábolas de Jesus, diz assim, ó, o fermento é usado para representar o reino de Deus, ilustra o poder vivificante e assimilador da graça de Deus. Que lindo, Isso é o que representava o fermento nessa parábola. Ah, que interessante. Então aqui ele estava querendo dizer a graça atuando dentro do coração de alguém. Vivificando aquelas pessoas, dando vida, não só vida física, mas também vida eterna. E sabe o que eu achei muito lindo? É que o parágrafo seguinte, que diz assim, ó, ninguém é tão vil, olha que eu achei isso aqui extraordinário, isso aqui é resposta de oração. Olha, ninguém é tão vil, ninguém tão decaído que esteja além da operação desse poder. Eu achei isso incrível. Ninguém está isento de ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Se às vezes você olha para a pessoa e não dá um conto por ela, você fala, ixi. Às vezes é até pessoas que nós conhecemos, a gente fala assim, olha só a hipocrisia, conheço como ele é na realidade. Mas olha isso aqui, ninguém é tão vil, ninguém tão decaído que esteja além da operação desse poder. E em todos quantos se querem submeter ao Espírito Santo deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. E eu me agarrei nessa promessa, viu, Lucas? Porque às vezes a gente ora e fala, meu Senhor, essa pessoa parece que é inalcançável, mas Deus está dizendo, calma, ninguém é isento, né, da atuação da graça de Deus em seu coração. E isso também traz até para nós um conforto, para nos mostrar que por mais que a gente também tenha imperfeições de caráter e falhas, mas Deus não desiste de ainda nos alcançar para nos transformar. Então é justamente essa atuação da graça, atua na vida dos outros, na nossa, e a gente ora pelos outros, para que a graça atue na vida deles também. E sabe, às vezes eu percebo que a gente cai num erro que é muito comum, todo mundo comete. É o erro de se esforçar para corrigir os seus erros, esquecendo dessa atuação que tem, da graça no nosso coração. Às vezes a gente fica procurando se reformar, e agora eu vou comer isso, Quero vou ser comer... todo certinho. Vou ser todo certinho, vou se esforçar, agora eu vou usar saia lá no pé, não sei o quê. Fica tentando se corrigir, mas esquece da onde vem o princípio dessa transformação. Não é apenas por atos exteriores, não é? Internos. Começa de dentro para fora. Igual o fermento. Igual o fermento, exatamente. E isso que a senhora falou combina com um parágrafo que inicia-se assim, ó. Mas o homem não pode se transformar, não pode transformar pelo exercício de sua vontade. Não possui faculdade por cujo meio esta mudança possa ser efetuada. O fermento é algo totalmente externo, precisa ser introduzido na farinha, antes da alteração desejada efetuar-se. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes dele ser tornado apto para o reino da glória. Isso mesmo. E aqui continua dizendo, né? Não é cultura, não é educação, não é a melhor escola, não é a faculdade. Não. Não basta a mudança exterior, nós precisamos estar em harmonia com Deus. E isso só acontece pela atuação do Espírito Santo no nosso coração. E sabe, nós precisamos pedir isso. Senhor, não me deixe apenas ser um reformador de atos exteriores da minha vida. Por favor, Senhor, reforma meu coração, converte o meu coração, santifica a minha alma. Porque do coração procedem as coisas mais tenebrosas. As saídas da alma. Exatamente. Então, não basta meramente um conhecimento. A gente chega a essa conclusão. Não basta meramente um conhecimento. Nós podemos possuir esta e ainda o teor dos nossos pensamentos não ser alterado. O coração precisa ser convertido e santificado. O coração. E aí a gente entra na questão da obediência. Quando a obediência se torna um fardo. Quando você obedece só porque tem que obedecer mesmo. Mas se você tivesse a oportunidade, você faria diferente. Você não estaria fazendo aquilo, você está só obedecendo porque você sabe que tem que obedecer, porque alguém mandou, porque não sei o quê, mas não tem a obediência como um gozo. Está sendo um legalista, né? Está vivendo pela lei. É igual o filho que ficou, né? Lembra da parábola? A gente vai estudar essa parábola, né? Mais para frente. O filho que fica, obedece,
mas se ele tivesse a oportunidade, ele estava lá com o irmão. Estava lá aproveitando o mundo também. Então, a atuação da graça de Deus nos coloca no gozo da obediência. Você obedecer... Não vai ser mais um fardo. Não é mais um fardo, você obedece porque ama. Você está obedecendo porque você ama o Senhor Deus. E aqui o parágrafo diz que quando a graça tocar o nosso coração e a gente obedecer por amor a Deus, diz que isto nos levará a fazer o que é reto, porque é reto. Isso está na página 98, com um parágrafo que começa assim, ó, o homem que tenta observar os mandamentos de Deus. Lá para o final ele fala isso. Isto nos levará a fazer o que é reto, porque a retidão é agradável a Deus. Quando você toma esse tipo de posição, pode ter certeza, a graça de Deus está atuando em você. O Espírito Santo está te levando a entrar no gozo da obediência, a ser obediente não simplesmente porque tem que ser, estou sendo obrigado. Se eu não obedecer, as pessoas vão ver, vão falar de mim, mas aí está o foco, o amor a Jesus, é o principal. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante há alguns minutos atrás, que falou assim, a atuação do fermento é invisível. E tem um parágrafo que fala exatamente sobre isso. O fermento oculto na farinha, ainda na página 98, atua invisivelmente para submeter toda a massa a seu processo levedante. Assim, o fermento da verdade opera secreta, silente e persistentemente para transformar a alma. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas. São implantadas novas ideias, novos sentimentos, novos motivos. Consegue perceber a atuação de dentro para fora? A pessoa começa a mudar, porque está mudando aqui dentro. Uma nova norma de caráter é proposta à vida de Cristo. Essa é a nossa norma, imagina? A mente é mudada, as faculdades são estimuladas à ação em novas esferas. O homem não é dotado de novas faculdades. Jesus não faz uma pessoa diferente, mas as faculdades que possui são santificadas. É a mesma pessoa, só que agora... Faculdades santificadas. Exatamente. A consciência despertada, somos dotados de traços de caráter que nos habilitam a prestar serviço a Deus. E tudo isso pelo permitida atuação da graça na nossa vida. É isso mesmo. Ali dentro, no interior, lá no coração. Exato. E se você for olhar aqui, o estudo trouxe vários efeitos da graça no nosso coração. E eu achei isso muito lindo, porque no parágrafo que começa aqui na página 101, recebido no coração, olha só o que a graça faz no coração de alguém. Recebido no coração o fermento da verdade, regulará os desejos, purificará os pensamentos e dulcificará a índole. Vivifica as faculdades do espírito e as energias da alma, aumenta a capacidade de sentir e de amar. Isso é para mim extraordinário, isso é nascer de novo, é ser totalmente diferente daquilo que estamos habituados a ser. É justamente aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Quando Nicodemos foi ali escondido naquela noite falar com Jesus, Jesus diz assim, que é necessário nascer de novo. Esse era o nascimento que Jesus estava falando, uma nova vida vinda do alto, que iria aprimorar todas as aptidões que Deus deu ao ser humano e que ele poderia usar na obra em prol de salvar as pessoas. Sim, e aqui continua dizendo no parágrafo abaixo quais são ainda os efeitos dessa graça. Diz que a palavra de Deus deve ter efeito santificador em nossa associação com cada membro da família humana. Um dos meios de Deus purificar a nossa alma, o nosso coração, é o estudo da palavra. Quando você estuda e obedece à palavra de Deus, isso tem um poder santificador. O próprio Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, quando você estuda a Bíblia, existe um poder na palavra do Senhor Deus que te santifica. Um poder que fica atuando na sua cabeça e você começa, peraí, eu vou agir diferente. Isso começa a modelar o seu caráter. Então, isso daí já é um segredo para quem deseja essa transformação. Estude mais a Bíblia diariamente, busque mais se aproximar das Escrituras, porque, como a professora Maísa fala, é impossível você ler a Bíblia e você continuar sendo a mesma pessoa. E isso que a gente está falando se tornará uma realidade na sua vida a partir do momento que você passar a ter mais esse contato com as Escrituras, a estudar mais, porque a
Através do estudo, o Espírito Santo vai lhe mostrando onde estão os seus erros, onde está a solução, e ele também vai mostrar para você um modelo perfeito, que é o próprio Cristo. A vida de Cristo. E aí o parágrafo continua dizendo assim, ó, o fermento da verdade não produzirá espírito de rivalidade, amor de ambição, desejo de primazia. Se isso tem estado no nosso coração, isso não faz parte do fermento da verdade. O amor verdadeiro, oriundo do alto, não é egoísta, nem mutável. Eu amo você se você me amar. Se você não me amar, eu também não amo. Né? Não é mutável. Não é dependente do louvor humano, se você me reconhecer. Não. O coração daquele que recebe a graça de Deus transborda de amor a Deus e àqueles por quem Cristo morreu. O eu não luta por nenhum reconhecimento. Não ama a outros porque o amem e lhe agradem. Ah, se você fizer o que eu quero, o que eu gosto. Era o que os judeus faziam, né? Era o que os judeus faziam. Quem era da classe deles, quem não era, eles não amavam. Exatamente, por apreciarem seus méritos, mas por serem propriedade adquirida de Cristo. Se seus motivos, palavras ou atos são mal compreendidos ou mal interpretados, não se ofende, mas prosseguem na mesma maneira de proceder. É bondoso, é ponderado, humilde no conceito próprio, contudo é cheio de esperança, sempre confiante na graça e no amor de Deus. Essa é a descrição de uma pessoa que foi tocada pela graça do Senhor, que foi tocado pelo Espírito do Senhor. Agora, existe aqueles que professam a verdade, mas a gente não vê esses frutos na vida. E eu sabia que a senhora ia falar dessa parte. Estava esperando aqui pensando, será que ela vai falar? Porque quando eu li esse texto aqui foi muito forte e a senhora White, ela dá uma resposta assim, muito objetiva, direta e sincera. Então, foi muito forte. Então, tá esperando a senhora dizer esse parágrafo para a gente ler. Pronto, então você pode falar, vai lá. Aqui diz assim, ó, que frequentemente surge a questão, né? Por que, pois, há tantos pretensos crentes na palavra de Deus, nos quais não se vê uma reforma na linguagem, no espírito e no caráter? Se dizem cristãos, mas continua sendo a mesma coisa que o mundo lá fora, né? A mesma linguagem, o mesmo comportamento, tendo o mesmo caráter. E as pessoas ficam se perguntando, por que essas pessoas se dizem ser cristãs? Aí aqui, já no finalzinho, vai falar, né, de muitas das coisas que elas fazem. E aí vem a resposta direta. A razão é que não são convertidos. Não se operou nelas uma conversão verdadeira. É por isso que elas continuaram tendo a mesma forma de linguagem, tendo os mesmos comportamentos do mundo, o mesmo gosto. Então, quando Cristo transforma, a gente passa completamente a desprezar tudo lá fora. Quando não transforma, a gente continua tendo as mesmas inclinações voltadas lá para o mundo. Então, é bem direto. A razão é que não são convertidos, não esconderam no coração o fermento da verdade, não teve ele oportunidade de realizar sua obra, suas tendências naturais e cultivadas para o mal não foram subjugadas pelo poder da palavra de Deus, e a vida dessas pessoas revela a ausência da graça de Cristo, uma descrença em seu poder de regenerar o caráter dela, daquela pessoa. Isso é sério. E a gente tem que fazer igual os discípulos. Acaso sou eu, mestre? É isso que a gente tem que perguntar. Trazer para nós, né? Não é olhar para dizer, acaso é ele, Senhor, que é o traidor? Não. É olhar para a gente dizer, Senhor, eu tenho sido esse tipo de crente, esse tipo de cristão. Eu tenho professado com os meus lábios, mas a minha vida não tem recebido o toque dessa graça. Nós temos que cair em si e pedir ajuda para Deus. Segura no gancho, né? Pede ajuda para Deus e fala, Senhor, me ajuda, porque eu preciso da atuação dessa graça no meu ser. Eu preciso ser transformado, ter o meu temperamento, a minha voz. Eu achei isso muito importante. Também, interessante. Olha, demais. Até onde a graça se expande e nos auxilia. Porque aqui no texto diz, na página 102, diz que a graça de Cristo ela deve reger o nosso temperamento. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu nasci assim, eu sou assim, eu recebi isso da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu bisneto, sei lá de que, blá, 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 e recebe... Fica dando várias desculpas, sendo que a graça de Deus, ela pode reger o temperamento e até o seu tom de voz. E ela pode controlar isso, dulcificar, nos dar polidez. Imagina isso, termos palavras bondosas, encorajadoras. E o último parágrafo, para mim, foi uma grande esperança. É uma promessa de Deus. Você sabe que toda vez que Deus fala assim, você precisa atuar de tal maneira, atrás desse pedido de Deus existe uma promessa que nos habilita a conseguir isso. E aqui no último parágrafo diz assim,
O fermento da verdade opera uma transformação do homem todo. Não é só uma parte. Tudo é mudado, tornando o áspero polido, o rude gentil, o egoísta generoso. Por ele o corrupto é purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Por seu poder vivificante leva toda a mente, alma e força à harmonia com a vida divina. O homem, com sua natureza humana, torna-se participante da divindade. Cristo é honrado na excelência e perfeição de caráter. Efetuando-se estas mudanças, os anjos rompem em cantos elevantes e Deus e Cristo se regozijam pelas almas moldadas à semelhança divina. Gente, isso é possível de acontecer. É possível de acontecer na minha vida, na sua vida. Está à nossa disposição. Essa atuação do Espírito Santo está à nossa disposição. Nós precisamos pedir. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e clamar a Deus. Senhor, me transforma, me muda, me dá poder, me dá essa graça para que ela me fermente todinha e eu seja um novo homem. Né? Que o Senhor Deus atue no dia de hoje nos nossos corações e nos ajudando a ser novas criaturas. Amém. Nesse momento, né, vamos chamar alguém muito assim, legal, bonitinha, a Rebequinha. E nós vamos orar, né, Rebeca? Você gosta de fazer pão? Gosto de fazer pão, gente. Ah, é? E no pão você coloca fermento? Coloco. Muito bem. Então, nós temos que pedir a Deus que Ele coloque o fermento da verdade no nosso coração. Pode ser? Será que hoje vai ter pão? Fiquei sabendo que vai. Ajoelha aí pra gente orar. Agradecer pelo pão também, né? Pelo mamão. Mamãe, Mamão. E pelo pão. Tá bom? E não esquece de pedir o fermento da verdade. Ora depois do Lucas. Papai do céu, obrigada por esse dia. Porque a gente vai comer banana com água e mamãe. Nós te agradecemos porque o pão da vida é ter, porque a gente está indo no culto. A gente já cantou, mas a gente vai comer agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de poder estudar a tua palavra nesta madrugada e poder compartilhar ela com esta pessoa que está nos assistindo neste momento, Senhor. Este estudo tocou nosso coração, pois nos fez entender que nós, sem Ti, não temos o poder de fazer nada. Mas com o Senhor em nossa vida, nós podemos fazer todas as coisas. Inclusive, temos uma transformação completa em nossa vida e em nosso caráter, Senhor. Pedimos que o Teu fermento, o fermento da verdade, venha estar presente, Senhor, em nosso coração. Amém. E que o Senhor nos mude completamente. Que todas essas coisas que nós lemos no livro de hoje venham acontecer nas nossas vidas, porque esta é a Tua palavra se cumpre, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor também opere uma transformação completa em sua vida e que ela possa ver a atuação da Tua graça sobre a sua vida, meu Pai. Amém. Fica, Senhor, conosco nesse dia, nos dando um dia bom na Tua presença e em paz. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos dar um feliz sábado? Deus te abençoe. Até amanhã. Feliz sábado.